restrição à pesca no Nordeste devido ao óleo. 7 meses após massacre em escola de Suzano, alunos passam a ter aulas em novo prédio. E dando continuidade à série Os 7 Pecados Capitais, hoje é dia de falar sobre a inveja. Corinthians vence final brasileira contra a Ferroviária e conquista Libertadores feminina. É agora no Mundial News. Olá, uma boa noite para você. O Ministério da Agricultura publicou hoje um novo decreto que estabelece algumas regras, entre elas a proibição da pesca da lagosta e também do camarão em áreas do Nordeste que foram afetadas pelo vazamento de óleo. De 1º de novembro até o fim de dezembro, está restrita a pesca na divisa da Bahia do Espírito Santo e na divisa do Piauí com o Ceará. A atividade também está proibida entre a Mata de São João e Camaçari, na Bahia. Neste mesmo decreto, foi liberado o pagamento de até 2 parcelas extras de seguro aos pescadores atingidos pelo corte. Cerca de 60 mil pescadores artesanais nas áreas atingidas pelo óleo têm direito ao benefício. Desde o dia 30 de agosto, mais de 200 locais foram afetados pelas manchas. E começou hoje a transferência dos alunos da Escola Estadual Raul Brasil em Suzano para um novo prédio 1 quilômetro do local. Eles vão estudar no prédio de uma faculdade alugada pelo Estado durante uma reforma na unidade escolar. Lembrando que a escola foi alvo de um massacre em março, que deixou 7 estudantes mortos e 11 feridos. Durante a manhã, os alunos da escola chegaram a pé e em um ônibus cedido pela Prefeitura de Suzano, que faz o trajeto entre a escola e a faculdade. A ideia da Secretaria Estadual de Educação com a obra é fazer com que os alunos tenham uma nova relação com a escola, que tem atualmente, hoje, 980 estudantes. E o Ministério Público de Goiás apresentou nesta terça-feira em Goiânia uma nova denúncia contra João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Esta é a 10ª denúncia por crimes sexuais apresentada contra ele, que está preso, mas nega ter cometido os abusos. Os crimes dessa nova denúncia, aconteceram entre 2015 e 2016 e envolve ao todo 15 pessoas. Mas apenas 5 poderão ir a julgamento, já que os outros 10 prescreveram. O Ministério Público calcula que o número de vítimas ultrapasse 330. João de Deus está preso desde o 16 de dezembro do ano passado. Ele sempre negou que tivesse abusado sexualmente de mulheres e adolescentes que o procuravam na casa Dom Inácio de Loyola para atendimentos espirituais. E a Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumpriram nesta terça-feira 11 mandados de busca e apreensão em investigação da Operação Lava Jato contra Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da empresa estatal Paulista Desenvolvimento Rodoviário, e ele também era operador financeiro ligado ao PSDB. Paulo está detido no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, desde dezembro. Ele já foi condenado pelo crime de desvio de verbas públicas. São alvos da operação os familiares, pessoas ligadas ao ex-diretor e prestadores de serviço. E a Lança anunciou hoje que vai voltar a cobrar o pedágio da linha amarela no primeiro minuto da próxima sexta-feira. A tarifa básica é de R$ 7,50 por sentido. Segundo a concessionária, 100 funcionários da empresa se disponibilizaram para colaborar no Rio na recuperação da estrutura da praça de pedágio, 5 dias após a destruição feita por equipes da Prefeitura do Rio de Janeiro. No domingo, retroescavadeiras destruíram boa parte das cabines e algumas ficaram só no concreto. Equipamentos como computadores e cancelas foram retirados. A Prefeitura do Rio informou que está recorrendo da decisão para retirar a concessão da empresa Lança. E o estado geral das rodovias brasileiras piorou neste ano. Isso que mostra um levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte. Segundo o estudo do CNT, 59% das BRs apresentam algum problema e elas são consideradas ainda regulares,
ruins ou péssimas pela população. Buracos, falta de acostamento e trechos sinuosos. Estes são alguns dos parâmetros utilizados para avaliar as condições das rodovias do país. E as informações são alarmantes. Mais de 75% da malha viária brasileira não é pavimentada. Ao todo, são apenas 25 mil quilômetros quadrados. Quando comparamos este número com países de território parecido com o nosso, como a Rússia, a diferença chega a mais de 100%. Dados da Confederação Nacional do Transporte indicam que, em 2019, 797 trechos de rodovias federais são considerados pontos críticos. Só que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o principal problema ainda é a imprudência do motorista. Esse motorista imprudente, mesmo tendo uma sinalização boa, uma condição boa da rodovia, ele vai continuar acelerando, ele vai desobedecer a sinalização, vai ultrapassar o local proibido e vai causar acidentes. Nós temos aqui na PRF identificado cerca de 20 causas de acidente. E o defeito na via é uma dessas causas. Só que é uma das menores causas. A conduta do motorista que é determinante para a ocorrência de acidentes. Segundo a CNT, os estados que lideram o ranking de bom pavimento e trajetos são São Paulo, Alagoas e Rio de Janeiro. Só que os melhores trechos estão sob concessão e são pedagiados. Por outro lado, nas rodovias federais foram registrados mais de 69 mil acidentes em 2018. O prejuízo gerado chega a quase 10 bilhões de reais para o país, uma conta que aumenta ainda mais se considerarmos as quase 6 mil vidas perdidas. Mas como esta realidade está ainda bem distante de mudar, a recomendação é cautela e planejamento. O principal é o motorista conhecer o veículo dele, sabendo se ele está em condições de pegar a estrada, de pegar uma grande distância e também saber o trecho que ele está andando. Pesquisar antes. Hoje tem várias fontes de informação, a internet é uma delas, o próprio site da Confederação. Isso mostra as rodovias que estão em más condições. O motorista tendo essa informação, ele consegue se preparar para uma viagem. Mesmo a rodovia estando em más condições, ele consegue fazer uma viagem tranquila, mas desde que sua conduta seja respeitando sempre os limites de velocidade, respeitando a legislação de trânsito. Consequentemente, ele conseguindo atender esses requisitos, ele consegue fazer uma viagem tranquila. Independente do estado da rodovia, a prudência do motorista sempre é muito importante. Confira agora os destaques internacionais desta terça-feira. Começamos o Giro Mundial desta terça-feira com notícias do Líbano. Após o governo enfrentar 2 semanas seguidas de protestos, o primeiro-ministro anunciou na manhã de hoje a sua renúncia ao cargo. Bancos, escolas e universidades permanecem fechados com a crítica situação no país. Os libaneses pedem melhores condições de vida. Ainda no continente asiático, um terremoto de intensidade 6,6 na escala Richter atingiu o sul das Filipinas na madrugada de hoje. 5 pessoas morreram e 70 ficaram feridas. Várias escolas e prédios foram danificados. Este é o segundo grande tremor que atingiu a região em menos de um mês. No último dia 16, um abalo sísmico de magnitude 6,3 matou 7 pessoas e deixou outras 200 feridas. No Iraque, as autoridades não conseguiram impor o toque de recolher noturno em Bagdá. Manifestantes permaneceram nas ruas da cidade durante a madrugada de hoje. Desde o início dos protestos, 240 pessoas morreram e mais de 8 mil ficaram feridas. O diplomata argentino Rafael Mariano foi escolhido hoje para liderar a agência nuclear da ONU. A entidade informou que Rafael venceu o adversário por 14 votos e que deve começar seu mandato no dia 1º de janeiro. Rafael Grossi se tornou embaixador da ONU em 2013 e, em comunicado oficial, afirmou que espera diminuir a proliferação de armas. Fechando o Giro Mundial, o lendário magnata de Hollywood, Robert Evans, que produziu grandes sucessos como O Poderoso Chefão, morreu aos 89 anos em sua residência nos Estados Unidos. Não foram divulgados detalhes sobre as causas da morte do produtor, conhecido por seu estilo de vida alternativo, que incluiu 7 casamentos e dependência em cocaína.
Agora 6 horas e 40 minutos pelo horário de Brasília. O Mundial News vai a um breve intervalo e volta em instantes com notícias do mundo esportivo daqui a pouquinho. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. Uma boa escola pode transformar o futuro dos seus alunos. Mas quantos vão seguir a profissão dos seus sonhos? Se depender da gente, todos. É para isso que existe a prova do SAEB, para o Ministério da Educação avaliar a qualidade da educação básica e saber o que precisa melhorar. Pais, incentivem seus filhos a fazerem a prova. Estudante, você é fundamental para essa transformação. Compareça. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. E agora é hora de falar de esporte. Vamos começar com notícias do futebol, mas hoje falando delas em campo, hein, Marcos de Pato? Uma boa noite para você. Oi, Thaís, boa noite a você que nos assiste. Pois é, começa falando do futebol feminino, com a conquista da Taça Libertadores pelo Corinthians na noite dessa segunda-feira. Na decisão brasileira contra a Ferroviária de Araraquara, o Timão levou a melhor, faturando o bicampeonato da competição continental. Disputada em Quito, no Equador, a reedição da final do Campeonato Brasileiro dessa vez teve outro desfecho. O Timão venceu por 2-0 com gols de Giovanna Crivellari e Juliette. A campanha alvinegra contou com 5 vitórias e 1 empate. Parabéns, então, às meninas do Corinthians. A gente segue falando de Libertadores, mas agora da competição masculina, que está na contagem regressiva para a grande final entre Flamengo e River Plate. E o Mengão pode ter um grande desfalque para a decisão. O técnico Jorge Jesus foi denunciado pela Conmebol e vai ter de responder pelo atraso de 2 minutos na volta do intervalo da equipe rubro-negra contra o Grêmio na semifinal. De acordo com o regulamento da competição, o treinador é o responsável e deve responder pela demora. Ele pode ser punido com 1 partida de suspensão e ficar de fora da decisão. Vale lembrar que no ano passado, Marcelo Galhardo, do River, foi punido pelo mesmo motivo, mas acabou desrespeitando a advertência e foi ao vestiário de sua equipe na semifinal contra o Grêmio. E uma outra punição pode cair no colo da diretoria rubro-negra, essa relacionada à famosa plaquinha de Gabriel Barbosa, com a frase "Hoje tem gol do Gabigol". O ato aconteceu na mesma partida, mas diferentemente do caso anterior, quem leva a advertência é o clube, ou seja, o Flamengo. O rubro-negro foi denunciado pela unidade disciplinar da Conmebol sob o artigo 67 do regulamento, que diz ser proibido a exibição de mensagens políticas, religiosas, comerciais, pessoais ou slogans em qualquer idioma ou forma por jogador ou oficial no uniforme, camiseta sob uniforme, equipamento e inclusive no corpo durante o jogo ou em qualquer atividade relativa à partida. A multa prevista é de no mínimo $5.000, cerca de R$20.000, e o Flamengo tem até sexta-feira para enviar a defesa à entidade sobre os 2 casos. E enquanto o River Plate se prepara para a final da Libertadores, o grande rival Boca Juniors planeja a preparação para a próxima temporada, a começar pela comissão técnica. Com uma possível saída do técnico Gustavo Alfaro, no fim do ano, o Boca passa a estudar opções para o comando da equipe técnica, da equipe. De acordo com o jornal Olé da Argentina, nomes conhecidos dos brasileiros estão entre as alternativas dos Chenizes. Entre as opções do futebol argentino aparecem também nomes brasileiros como de Filipão e Renato Gaúcho. De acordo com o jornal, o ex-treinador do Palmeiras e da seleção brasileira sempre esteve no centro das atenções, mesmo com tantas opções fora da Argentina. O Boca Juniors não tem a tradição de contratar treinadores estrangeiros, sendo apenas 9 ao longo da história do clube. Quem vai ficar com o desafio de repor uma possível saída de Alfaro
é o próximo presidente do clube e vai ser escolhido por meio de eleição no início de dezembro. E para finalizar o noticiário esportivo, destaco agora uma iniciativa do Fortaleza. No próximo sábado, o clube vai lançar a camisa Tradição com preço popular. O valor do produto é de R$ 59,90. A medida da diretoria visa combater a pirataria e se aproximar do comércio informal, que representa um segmento importante na venda de uniformes do clube. A diferença de preço é de cerca de R$ 140 em relação ao modelo vendido nas lojas oficiais do time. Esse barateamento da camisa é feito pela simplificação da confecção, com escudo sublimado ao invés de costurado, por exemplo, além de ter menos detalhes na composição. A fabricação está sendo realizada pela Leão 1918, marca oficial do Fortaleza, e leva selo próprio de camisa popular. O modelo vai ser vendido por comerciantes ambulantes na partida contra o Atlético Mineiro nos arredores da Arena Castelão. O novo modelo vai ser repassado pelo clube para vendedores identificados e cadastrados numa central de vendas já existente. E aí, na luta contra a pirataria, os patrocinadores da camisa também contribuíram com uma cota financeira para a realização desse plano. E esses são os destaques do esporte dessa terça-feira, Thaís. Volto com você. Bacana a iniciativa do Fortaleza, né? Que sirva para outros clubes, então, de exemplo. Obrigada por hoje, Marcos de Pato. Uma boa noite para você. E olha só, no próximo bloco você confere a previsão do tempo completa para esta quarta-feira em todo o Brasil e tem ainda mais uma reportagem da série 7 Pecados Capitais. Hoje é dia de falar sobre a inveja. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. Agora você também pode acessar o conteúdo da Rede Mundial pela internet. Acompanhe nossa programação ao vivo nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. No Facebook, curta nossa página www.facebook.com/Rede Mundial Oficial. Siga-nos também no Instagram, @Rede Mundial Oficial. Nós temos mais uma grande novidade para você. Chegou o aplicativo da Rede Mundial, pelo celular ou tablet. Conteúdo amplo e de fácil acesso na palma da sua mão. Disponível para download nas principais plataformas, iOS e Android. Rede Mundial, cada vez mais próxima de você. O formato inusitado de uma nuvem chamou a atenção de moradores do oeste de Santa Catarina na tarde de ontem. Chamada pelos meteorologistas de Mamatus, o fenômeno foi visto no céu dos municípios de Vargião e Ponte Serrada, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Este tipo de nuvem é raro e pode aparecer em dias de chuva forte, geralmente antes ou após as tempestades. Na quarta-feira, mais um dia de muita chuva no Rio Grande do Sul e risco para chuvas volumosas já pela manhã no sul e leste do estado gaúcho, com potencial para alagamentos e inundações. As chuvas continuam com moderada intensidade ao longo do dia e se espalham para a porção central e norte do estado gaúcho. No restante do país, alerta para temporais a partir do meio da tarde, no centro, sul e leste de Minas Gerais, norte paulista e região do Vale do Paraíba, também para o estado do Rio de Janeiro. No centro-oeste, o destaque fica para a formação de tempestades em Goiás, norte e leste do Mato Grosso. Curitiba deve ter mínima de 21, assim como em Porto Alegre. Rio de Janeiro e Vitória no Espírito Santo, mínima de 23 graus e Florianópolis de 18. Em São Paulo, a máxima chega a 34 graus amanhã, em Belo Horizonte a 32 e em Cuiabá e Campo Grande a 37.
Quarta-feira de muito calor. E olha só, dando continuidade à série Os 7 Pecados Capitais que estamos exibindo diariamente no Jornal Mundial News, hoje é dia de falar do pecado em que as pessoas costumam ter maior dificuldade em admitir. Na visão de especialistas, o pecado da inveja é o único completamente inútil. Porém, é tão poderoso que provoca grande sofrimento. Inveja, um dos 7 pecados capitais. Quando você pensa nos 7 pecados capitais, qual é o primeiro que lhe vem em mente? Uma pesquisa feita pelo jornalista e escritor brasileiro Zuenir Ventura aponta que a inveja é o pecado mais lembrado de todos. Por outro lado, é o que as pessoas menos admitem cometer. Normalmente até a gente tem inveja de alguma coisa, não que a gente almeje isso, mas acaba acontecendo, né? Tem que tomar cuidado com a inveja, que inveja é uma coisa ruim, que pode prejudicar as pessoas. Ele fica obcecado, porque você não pode ter uma blusa, não pode ter um sapato, não pode ter um carro, porque ele já fica com inveja, fica com ciúme, melhor dizendo. Agora eu nem ligo mais, eu falo já que tem inveja é porque eu tô podendo. Então, se eu tô podendo, pode invejar. Este é o pecado da cegueira, que faz a pessoa deixar de olhar para si própria para enxergar somente o outro. Nesse caso, de forma maldosa. A palavra inveja vem de invidere. Em latim, você não consegue ver. Você não consegue ver. Então, se por um lado ela fica só olhando para o outro, né? E invejando o outro, desejando as coisas que o outro tem e que ela não tem, isso é a coisa mais antiética de todas. Porque isso impede a pessoa de conviver com o outro, né? Limita a alteridade, que é a capacidade de conviver com o outro, de uma maneira absurda, muito, muito grande. A dificuldade da questão da alteridade, né? Para o psicólogo, a inveja está ligada à infelicidade, ao fato de a pessoa nunca estar satisfeita com o que tem. E isso geralmente está relacionado a alguma frustração na vida. Ela olhar muito para o outro, né? Ela se compara. Então ela nunca está em um estado de contentamento com si mesma. Quer dizer, o olhar dela está muito mais voltado para o outro. Então supostamente ela só veria o outro. Classicamente é enfatizado mais esse aspecto, é ver o outro. Mas para nós psicólogos, principalmente a partir da psicanálise inglesa, ela olha muito para o outro, mas ela também não vê verdadeiramente. Então é um tipo de uma cegueira dupla. No fundo ela não vê nem o outro, nem a si mesma. Ela presta muita atenção no outro, mas não vê verdadeiramente nem o outro e nem a si mesma. Por isso, os alvos desse tipo de pecado, na maioria das vezes, são pessoas bem-sucedidas e que, justamente por terem alcançado os objetivos delas ou estarem em evidência, acabam sendo vítimas do tal olho gordo. É o caso da lutadora de MMA Jennifer Maia, que atualmente luta no maior campeonato do mundo, o UFC. Eu vejo isso às vezes de outros atletas que ainda não trilharam o caminho que eu trilhei. E às vezes tem aquela invejinha assim, ainda não pegou nenhuma luta fácil e tal, ela tem sorte. Sempre tem pessoas que falam isso, né? Mas não conhecem o nosso dia a dia, o quanto, né, eu batalhei para estar aqui hoje. Às vezes essas pessoas, elas ainda vão ter o tempo que eu tive para chegar lá também, mas acabam, né, tendo aquela invejinha, assim. Isso eu acho que é normal do ser humano, acaba acontecendo mesmo. Quando comparada com os outros pecados, a inveja é considerada inútil, pois as pessoas não tiram nenhuma satisfação dela.
apenas desejam o que os outros têm e, em alguns casos, torcem pelo fracasso do outro. Às vezes eu sinto essa coisa pesada, às vezes das outras pessoas olhando assim. Eu vejo que eu amo o que eu faço e faço aquilo ali. Não é para... O reconhecimento é um pagamento pelo aquilo, é gratificante você ser reconhecido pelo que você faz. Tem muita gente que faz isso para se achar mais do que os outros. Eu não vejo dessa forma. Eu faço porque eu quero que meus atletas conquistem os sonhos deles e eu chegue a conquistar os meus sonhos junto com eles, né? Mas eu sinto essa inveja, mas é como um espelho, né? Ela vem e reflete. O cara às vezes me trata mal, eu trato ele bem, daqui a pouco ele fica sem ter como reagir, né? O invejoso, não só ele não vibra, como ele sofre em ver a tua felicidade. Ele sofre. Existe um sofrimento em ver a tua felicidade. Essa é a característica da inveja. Para o psicólogo, a cura da inveja está na autovalorização. Ou seja, a pessoa precisa se concentrar mais na própria vida e reconhecer o valor que ela tem e o que já conquistou. Então a pessoa pode aprender a ver a si mesma, a análise serve para isso, de uma maneira profunda, claro, ela vai ter que passar por vales de muito sofrimento, né, e de verdade, que dói, mas ela é capaz de desenvolver um verdadeiro olhar sobre si mesma. E é isso que a libertará também para ver um verdadeiro olhar sobre o outro, daí dessa vez não invejoso, né? Amanhã você confere, então, mais uma reportagem da série Os 7 Pecados Capitais, o penúltimo, então, a gula, vamos falar amanhã. E o Mundial News hoje fica por aqui, para você uma ótima noite e a gente se vê até lá. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. Num tempo em que o povo de Israel havia rejeitado o Senhor e adorado o Deus Baal, Elias se viu solitário e foi se esconder nas cavernas do monte para não morrer. Mas ele não estava só. No Monte Horebe, o profeta Elias ouve do Senhor. Também conservei em